Oi, pessoal, boa noite. Na semana passada, quando nós fizemos a mesa redonda, nós falamos sobre autoerotismo. E o que é autoerotismo? É quando a criança, ela imagina que ela é autossuficiente e que ela se autossustenta, que ela não existe nada em volta dela, que ela é tudo, tudo é ela. E no narcisismo primário é quando a criança começa a perceber que existe uma mãe, mas ela imagina que aquela mãe faz parte dela. E depois nós vamos para o narcisismo secundário, que é quando, ao sofrer frustrações, como em algum momento, uma falta de cuidado, como em algum momento começar a perceber, ali a psique vai formando, que a mãe sai, que a mãe volta, e a criança percebe que aquela mãe não faz parte dela, que aquela mãe tem que se autocuidar e que aquela mãe também cuida ali do pai, que existe um irmão. A criança começa a ter essas percepções e a partir daí a criança começa a ter uma frustração, um sofrimento, e ela começa a perceber que ela tem que agradar. E ela volta a libido dela para o mundo externo, para agradar o outro, para que ela também seja amada. E quando é feito de uma maneira saudável, isso faz com que a criança ela consiga desenvolver um psique mais saudável. E agora nós vamos falar sobre a estrutura do eu ideal e do ideal de eu. O eu ideal se refere à imagem idealizada que o sujeito constrói de si mesmo. Espera aí um minutinho, pessoal, que eu estou organizando aqui. Então, essa construção começa a se formar durante o estágio do espelho, que foi desenvolvido por Lacan. Um conceito onde a criança, ao se ver no espelho, reconhece uma imagem unificada e completa, que contrasta com as suas sensações internas de fragmentação. A imagem refletida no espelho representa para a criança um eu coeso, pleno e íntegro, que ela aspira a ser. Ou seja, o eu ideal é o que eu acredito ser, é o que eu quero ser, é o que eu penso que eu sou. E, no entanto, essa imagem é por natureza uma idealização, algo que a criança e posteriormente o adulto jamais conseguirá alcançar plenamente na realidade. O eu ideal é um reflexo de um estado de perfeição que o sujeito continuamente persegue, mas que nunca pode atingir completamente. Esse conceito de eu ideal é central para a formação do ego, mas também pode ser fonte de frustração e de angústia, pois o sujeito está constantemente confrontado com a discrepância entre essa imagem idealizada e a sua realidade cotidiana. E depois vem a constituição do ideal de eu, ideal do moi, assim como foi colocado por Lacan. Então, por outro lado, o ideal do eu é um conceito que Lacan desenvolve para explicar como o sujeito internaliza os ideais, as normas e os valores que são impostos pelo outro, pelo pai, pela mãe, pela igreja, pela sociedade onde ele está convivendo, pelas figuras parentais de autoridade da sociedade em geral, como, por exemplo, também os professores. O ideal de eu funciona como um modelo ou um padrão interno contra o qual o sujeito mede suas ações, pensamentos e desejos.
É uma instância psíquica que orienta o comportamento do indivíduo, oferecendo uma meta ou um ideal a ser alcançado, mas também funciona como uma voz crítica interna que avalia e que julga as ações do sujeito. Essa parte aí do ideal do eu e o eu ideal, pessoal, tá aqui, ó, no meu livro, no capítulo 4 de narcisismo, que vai ser lançado em breve pela Ibrapse. Freud, em suas primeiras formulações, se referiu ao ideal de eu como parte do superego, aquela instância que representa as exigências morais e culturais que são internalizadas durante o desenvolvimento. Lacan, entretanto, reinterpretou esse conceito, enfatizando sua relação com a linguagem e com o desejo do outro. O ideal do eu é, assim, a internalização dos desejos e a expectativa do outro, que molda o sujeito e influencia como ele se vê e como ele se comporta. Então, pessoal, baseado aqui nesses conceitos, a gente pode ver aqui, ó, o ideal do eu e o eu ideal, que são características muito importantes para a formação da personalidade do indivíduo e que, se elas não estiverem bem estruturadas, isso pode causar no sujeito uma dificuldade muito grande. Por exemplo, se a pessoa ela tiver uma criação, uma educação rígida de forma exagerada, ela pode moldar um desejo ali nela que vai gerar nela uma cobrança muito grande, uma cobrança no modo dela de agir. E se ela não alcança esse objetivo, esse jeito de ser, isso pode causar nela uma dor muito grande, que pode levar, inclusive, ao narcisismo patológico. Por quê? Porque quando a gente não alcança os nossos objetivos psíquicos, a gente fica frustrado, e se a gente não consegue desenvolver bem para um eu real, que é a realidade, tem o que eu penso que eu sou, o que eu penso que eu sou, o que eu quero ser e imagino que eu sou. E tem o que a sociedade me cobra, mas tem o meu eu real, que é o que eu sou. E nesse eu real, eu vou ter ali a minha cobrança de mim mesma, mas também eu vou entender que nem tudo vai ser possível. E quando eu tiver frustrações, eu vou aprender a lidar com essas frustrações, porque eu entendo que eu quero isso, eu quero aquela outra coisa, mas nem tudo que eu quero vai ser concedido à minha pessoa. E eu vou aprender a lidar com essa dor de uma maneira que seja benéfica tanto para mim quanto para a sociedade em que eu vivo. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês contarem para mim as suas experiências com relação a isso e perguntar para vocês o que é que vocês entenderam. O que é o eu ideal para você e o que é para você o ideal do eu. E aí nós vamos poder fazer um debate a respeito desse assunto.